Oi gente, tudo bem? Muita gente lá no Instagram me pediu para fazer um vídeo aqui falando sobre como funciona a licença maternidade no Canadá e falando um pouquinho também sobre como funcionam os daycares, que são as creches. Então vou separar esse vídeo em duas partes, tá? Vou primeiro falar da licença maternidade, depois da daycare. Para quem caiu de paraquedas aqui, né, e não me conhece, prazer, eu sou a Tuca, eu sou residente permanente aqui no Canadá, moro aqui desde 2019, compartilho um pouquinho, né, do meu dia a dia, da minha vida aqui. E agora eu tenho um filho que tá com quase 11 meses, vai entrar agora na daycare em outubro, então eu também tenho trazido bastante conteúdo sobre maternidade, mas eu também mostro, enfim, nossa vida aqui, custo de vida, preço das coisas, passeios, então se você se interessa, né, pela vida no Canadá e se você quiser saber um pouquinho mais sobre a nossa vida especificamente, já se inscreve aqui no canal e deixa um like que me ajuda bastante. Bom, o Canadá é considerado um dos países que tem uma das melhores licenças maternidade do mundo e realmente, assim, eu sou muito grata, nossa, muito grata de ter tido meu filho aqui, né, ter tido acesso a essa licença maternidade. Com certeza a minha experiência como mãe tá sendo muito diferente do que se eu morasse no Brasil, por exemplo, com a licença maternidade, né, que eu teria direito no Brasil. Então, já começo dizendo que pra mim é muito boa a licença maternidade aqui comparada com a nossa realidade, né? Comparada com o que seria em outros lugares. Uma das coisas que eu acho mais legal da licença aqui é que ela pode ser dividida entre pai, mãe, enfim, né? Entre os cuidadores dessa criança. E esse é um super diferencial. Aqui em casa a gente não fez isso, né? Eu tirei a minha licença maternidade inteira. O Matheus só teve direito aí a algumas semanas. Mas se vocês quiserem, se funcionar na casa de vocês, se vocês acharem que assim é melhor, vocês podem, por exemplo, tirar juntos a licença, né? Ficar vários meses os dois pais sem trabalhar em casa cuidando do nenê. E isso por si só eu já acho muito legal. Uma chance aí, né, de ter uma divisão melhor de tarefas, enfim, de ter aí os dois pais muito presentes na criação dos filhos. Então, já é um bônus, assim, que eu acho super interessante. Mas vamos por partes. Então, como funciona a licença maternidade aqui? A licença maternidade canadense é pelo governo, não é pelas empresas. Então, independente de onde você trabalha, quanto você ganha, qual é a sua vaga, se você tem um contrato, se você vai ou não voltar para esse trabalho depois de ter filho, você tem direito à licença maternidade e ela é paga pelo governo, não pelo seu empregador. Mas para ter direito a essa licença, você tem que ter trabalhado no último ano. E isso é muito importante, tá? Se você acabou de chegar, ou se você, enfim, tá desempregado há muito tempo, ou se você já era uma pessoa que só ficava em casa, né, só cuidava da casa, não tinha um trabalho, daí você pode não ter direito a essa licença maternidade, tá? Você tem que ter trabalhado 600 horas nas últimas 52 semanas. Se você fizer uma conta aí, dá mais ou menos 4 meses de trabalho full time, né? 30, 40 horas por semana. Daí tem dois tipos de licença, tem a maternity leave e a parental leave, são coisas diferentes. A maternal só pode ser tirada por essa pessoa que está grávida e vai dar à luz, e daí são até 15 semanas que você pode tirar antes do bebê nascer ou logo depois do bebê nascer. Tem gente que resolve, né, parar de trabalhar, por exemplo, 2 meses antes, né, da data prevista do parto, e tudo bem, se você fizer isso, você já aplica para o maternal, e daí depois que o bebê já nasceu, você pode tirar a parental leave, que é a que você pode ter aí 1 ano ou 1 ano e meio, mais ou menos, né, de duração. E essa parental leave, que é a segunda, né, licença, você pode dividir com o seu parceiro ou parceira. Dentro dessa parental leave, que seria aí a grande, né, licença maternidade que a gente diz que dura 1 ano, você pode escolher 2 tipos, a standard, que é essa de 12 meses, né, basicamente 1 ano de licença, ou a extended, que é a estendida, que é 18 meses, 1 ano e meio. Aqui é muito comum, tá? Assim, acho que todos os canadenses que eu conheço tiram esses 18 meses, o que quer dizer que a mãe, por exemplo, fica em casa com esse bebê por 1 ano e meio, e daí eles costumam entrar na daycare, na creche, né, que a gente vai falar daqui a pouco, aí com 18 meses, né, 16, 17, 18 meses. Mas tem um catch, tem um detalhe bem importante e que é o que fez a gente escolher tirar só 1 ano e não 1 ano e meio. O dinheiro que você recebe do governo é o mesmo, só que ou ele é diluído em 12 meses ou em 18 meses.
O que isso quer dizer? Que se você tirar 18 meses, o que você vai receber ali, né, a cada 15 dias, a cada mês, é bem menos do que o que você vai receber nos 12 meses. E pra gente, né, pra gente conseguir manter aqui o nosso estilo de vida, pagar nossas contas, etc., a gente achou que faria mais sentido tirar só 12 meses. Porque senão a diferença do meu salário para minha licença maternidade ia ficar muito gritante, né? E iam ser aí 18 meses ganhando muito, muito, muito pouco, o que pra gente, a gente achou que não fazia sentido. Agora que tá bem perto do Érico ir pra daycare, eu já tô assim, eu devia ter tirado 18 meses. Porque eu não quero, né, que ele vá pra daycare, eu não quero voltar a trabalhar, enfim, queria poder ficar mais tempo com ele. Mas esse foi o raciocínio que a gente teve lá atrás e financeiramente eu acho que vale muito mais a pena você parar de trabalhar só um ano, receber, né, essa quantia toda, até porque tem gente que para 18 meses, recebe essa quantia diluída, né, recebe menos ali por mês, mas daí depois, sei lá, o bebê tá com 14, 15 meses, essa pessoa fala, agora acho que já dá pra ele ir pro daycare, eu vou voltar a trabalhar. E daí você não recebe, né, os últimos meses. Então, assim, se você cancelar sua licença maternidade depois de 13 meses, mas você escolheu a de 18 meses, você não recebe esse dinheiro, entendeu? Então, enfim, financeiramente, a gente achou que vale mais a pena tirar só um ano e foi o que a gente fez. Pra quem tem interesse em saber os valores, depende do seu salário, tá? No mínimo um salário mínimo que você vai receber e no máximo $650 por semana. Você recebe aí uma porcentagem do que era o seu salário, né? Assim, um máximo de X% do que era o seu salário. Eu bati nesse teto, né? Com o meu salário eu já estava no teto desse valor, então eu recebo $650 por semana de licença maternidade. Mas ainda sai aí um pouquinho de taxes, né? Porque isso é pré-taxação. Então, para quem quer saber, eu, por exemplo, que estou aí no teto, eu recebo o máximo que se pode receber de licença maternidade e cai na minha conta em torno de $1.140 a cada 15 dias. Então, é mais ou menos $2.300 por mês de licença maternidade que eu recebo. Se você tem um salário bem mais baixo, ou enfim, se você não estava trabalhando, mas você, né, estava aí na elegibilidade, você vai receber o mínimo, que é um salário mínimo pós-taxas. O que mais que é importante de eu falar? Essa divisão, né? Como eu disse, se a gente quisesse, a gente podia ter dividido esses 12 meses entre nós dois. Então a gente podia os dois parar de trabalhar e a gente tirar 6 meses de licença, os dois, por exemplo. Mas algo importante a se pensar. A gente não teria nenhum salário completo, né? Então, assim, financeiramente, você tem que estar muito bem preparado para fazer isso, porque nós dois íamos receber muito menos do que a gente recebe, então isso ia ser um baque, né, pro nosso dia a dia e para pagar as contas e tal. E além disso, aqui não é comum ter creches, ter daycares para bebê muito menor do que um ano, tá? Então, se desse 6 meses e nós dois tivéssemos que voltar a trabalhar, muito provavelmente a gente não ia conseguir colocar o Érico em nenhuma daycare para eu poder trabalhar. Então a gente teria que fazer outro esquema, tipo conseguir uma babá, enfim, ficar trabalhando com ele de casa. Então vale a pena pensar nisso também, tá? Porque acho que às vezes a gente só pensa, tipo, nossa, que legal, vai ficar os dois em casa. Só que daí não vai ter nenhum salário completo e quando acabar a licença maternidade, alguém vai ter que ficar com esse nenê e ele não vai poder entrar na creche ainda. Então, assim, mais um motivo da gente não fazer essa divisão. E outro motivo pra gente também é que o Matheus trabalha de casa, então ele não teve que tirar licença e ele é super presente na vida do Érico, ajuda demais aqui em casa, tá junto, né, tá com a gente aqui o tempo todo, então pra gente não fazia sentido. Mas eu tirando um ano inteiro, então eu tirei sozinha a minha parental leave de 12 meses. Mesmo assim, o pai tem direito a 5 semanas de licença paternidade. E isso a gente achou muito legal também, porque independe do trabalho dele, então ainda tem trabalhos que dão uma licença paga para os pais, algo legal, né, de você checar com o seu emprego, de você checar no seu contrato, né, se fala alguma coisa disso, ou se você tá pretendendo ter filhos, né, ter essa conversa, perguntar isso, né, quando você estiver sendo contratado. Porque eu já vi casos, por exemplo, de empresas aqui no Canadá que dão 1 mês de licença paternidade paga. Ou assim, o mínimo, sei lá, dão 15 dias de licença paternidade paga. E daí, esses 15 dias, mais as 5 semanas que você pode tirar, por exemplo, já dá bastante tempo, né, pra você ficar em casa com o bebê. O que a gente fez, na verdade, que é outra coisa que muitos brasileiros fazem, então já vou contar, né, pra vocês terem essa ideia na cabeça,
O Matheus não tirou a licença assim que o Érico nasceu, ele pediu alguns dias, então acho que ele tirou uns 5 dias de trabalho, daí teve um feriado, né, então ele conseguiu ficar 1 semana e pouco parado, e daí depois a gente usou essas 5 semanas de licença paternidade dele quando a gente foi pro Brasil. Então a gente fez uma viagem pro Brasil de 1 mês e meio, né, levamos o Érico a conhecer a família e tal, e ele aproveitou esse tempo que ele não teria de férias paga, né, do trabalho, porque ele já tinha tirado férias, ele tirou a licença paternidade, então a gente não ficou sem receber, né? Não foram aí férias não remuneradas, ele tirou a licença paternidade, então novamente financeiramente nas contas e tal, ajudou muito. Então saibam que o parceiro pode usar essas semanas que ele tem direito durante todo esse 1 ano que a mãe, por exemplo, tirou a licença maternidade. Então não precisa ser no primeiro mês do bebê, pode ser quando vocês acharem que vocês estão precisando, né? Tirar esse tempo. Bom, eu acho que o básico de licença maternidade é isso. Se ficar alguma dúvida, manda aqui nos comentários que eu tento ajudar da forma que eu puder. Eu vou deixar o link do site oficial do governo canadense aqui embaixo. Lá tem todas as informações, fala certinho o que você precisa fazer para ser elegível. Tem um lugar lá que você coloca quanto tempo você trabalhou, qual o seu salário, e ele te fala mais ou menos quanto você vai receber para você conseguir, né, se organizar. Tem todos esses detalhezinhos de como dividir entre pai e mãe, maternity, parental leave, standard, extended, tá tudo muito bem explicado. Então o site tá aqui na descrição do vídeo se você quiser mais detalhes. Agora vamos falar de daycare, de creche, que assim, é mais uma grande questão. Aqui no Canadá, a escola é de graça a partir dos 5 anos de idade dessa criança. Mas até os 5 anos, então ali normalmente, né, do 1 aos 5, não existe escola ou creche pública aqui. Você tem que pagar se você for voltar a trabalhar, né? Se alguém tiver que olhar o seu filho, você vai ter que pagar por esse lugar. E as daycares aqui costumam ser bem caras, mas, gente, isso varia muito de província para província, cidade para cidade, tá? Aqui na Grande Vancouver, eu não moro em downtown, então eu nem cheguei a pesquisar opções e preços em downtown, não faço ideia de qual é a média lá. Mas aqui onde eu moro, então assim, New West, Richmond, Burnaby, Surrey, pelo que eu vi, a média de preços de daycare, mais ou menos, é em torno de $1.000 canadenses. E eu conversei com algumas pessoas de Toronto que me falaram que a média era assim, 2.000 e pouco. Então assim, pelo amor de Deus, pesquisem isso, tá? Eu não tenho como te dizer quanto custa em cada região, né? Porque a minha realidade é só aqui, né? Eu só conheço o que tá acontecendo comigo. Mas pesquisem muito. Dá para você descobrir esses valores entrando nos sites das daycares, né? Então, se você quer pesquisar a cidade que você está pretendendo morar, enfim, entra lá nos bairros, entra no Google Maps, né? Vai achando as daycares, clica nos sites, manda e-mail perguntando, ou olha lá a tuition, né? Costuma ter já o valor aberto no site mesmo. Mas assim, se você tem um filho com menos de 5 anos, ou se você está pretendendo engravidar, sem dúvida nenhuma, pesquise e entenda daycares antes de tomar essa decisão de ter filho, porque vai mudar toda a vida de vocês. Vocês vão precisar de daycare, então vocês têm que saber entrar em fila de espera o mais cedo possível, saber se tem e quantas tem na região de vocês, quanto custa, como vai ser para vocês, né? Então, por exemplo, eu vou voltar a trabalhar, então eu vou voltar a ter o meu salário, mas eu vou ter que pagar uma daycare. Vale a pena, né? Faz sentido pro salário que eu tenho? Faz sentido eu voltar a trabalhar e pagar a daycare? Porque tem muita gente que decide ficar em casa, por exemplo, não voltar a trabalhar, cuidar, né, da criança em casa mesmo, para não ter esse gasto de daycare, porque às vezes a diferença do salário pro preço da daycare não faz muita diferença e, enfim, essa mãe, essa família quer ficar em casa, quer ficar, né, com as crianças. Então, assim, pensem sobre daycare, tá? Porque é um valor muito caro, 2, é um valor muito caro por muito tempo, né? Então, assim, o Érico vai entrar na daycare agora em outubro e eu sei que eu vou ter que pagar uma daycare por 4 anos, pelo menos, né? Até ele fazer 5 anos e conseguir entrar na escolinha. Então, é um longo prazo aí, né? Um planejamento a longo prazo que tem que acontecer. Tirando da frente essa parte principal, gente, é muito difícil conseguir vaga em daycare, tá? Se você pesquisa sobre Canadá, você já deve ter ouvido falar, porque todo mundo reclama disso. E eu era aquela pessoa que me perguntavam, né, quando eu tava grávida, você já tá em fila de daycare? E eu falava, gente, para de ser louco, né? Nem nasceu, né? Uma coisa de cada vez. E agora eu te digo, tá? Aprenda com os meus erros. Engravidou,
entra na lista da daycare. Não é exagero, entra na lista da daycare quando você descobrir a sua gravidez, ou assim, nos primeiros meses de gravidez. Por quê? Tem muito pouca daycare para muita criança e isso só tá piorando, né? Porque tá cada vez aumentando mais a população e não tá saindo daycare, não tá abrindo sala de daycare no mesmo ritmo. É mais um motivo de muita gente decidir ficar em casa, porque simplesmente não acha daycare, então não tem nem a opção de voltar a trabalhar. E as filas costumam ser em torno de 2, 3 anos, principalmente para as melhores daycares. Então assim, como eu escolho uma creche, como eu sei se é um lugar legal? Tem várias que são meio rede, tipo escola, assim, são conhecidas mesmo, sabe? Tem uma super estrutura, tem reconhecimento, estão abertas há vários anos, tem sede em várias cidades e tal, que você meio que já sabe, tipo assim, tá bom, né? É um negócio bem estruturado, você sabe o que esperar, é um negócio que tá aí há muitos anos, que dá certo e tal. Essas daycares, que são as melhores, são muito concorridas, gente, muito, costumam ser mais caras também, então assim, já se você for entrar numa Cefa da vida, que é super conhecida, já considera que, né, tipo, já põe na cabeça que vai ser mais de $1.000, e que você tem que entrar na fila de espera, assim, correndo. Quando você entra nas filas de espera, uma coisa bem chata é que a maior parte das daycares cobra uma taxa. Então, assim, o ideal seria você entrar em 5 filas diferentes o mais cedo possível, né, pra ter mais chance de conseguir uma vaga. Só que daí também, assim, você tá lá grávida, o neném nem existe ainda, e você vai ficar pagando $100 e poucos, $50, $200 pra entrar em fila de espera, sendo que lá na frente pode ser que você não consiga a vaga, não use, né, e esse dinheiro não volta pra você. Então, assim, é chato, tá? Ao meu ver, é uma grande máfia, eu acho um absurdo as listas de espera e cobrarem, enfim, mas é a realidade. Então, assim, minha primeira dica é: entre em fila de espera o mais cedo possível. Outra coisa que vale a pena dizer, além dessas grandes daycares de rede, reconhecidas, conhecidas e tal, tem várias outras, tipo daycares pequenininhas, assim, de bairro, que daí eu indico muito que você vá visitar. Qualquer daycare, na verdade, mesmo as grandes, né? Dá pra você marcar tour, por exemplo. Então você vai, olha direito, conversa com a professora, vê essas crianças. Se der, tenta descobrir online, sei lá, né? Pessoas que têm os filhos lá, tenta conversar com esses pais, vê se você acha reviews online. Porque, assim, eu já vi vários lugares meio assustadores, assim, sabe? Tipo, muito velho, esquisito, muito sujo, meio tipo, sabe? E tem vários detalhezinhos a mais, assim, que vale a pena você pensar, claro, no mundo ideal, onde você pode escolher o seu daycare, que não é a realidade, né? Porque no fim chega a sua data de voltar a trabalhar e é tipo assim, meu Deus do céu, o primeiro lugar que me aceitar eu vou ter que botar meu filho, né? O que é triste, mas é a realidade. Coisas a se pensar. Tem várias escolinhas, vários daycares, creches que dão comida. Então essa que o Érico vai entrar, por exemplo, tem um lanche da manhã, um almoço e um lanche da tarde, o que pra gente é ótimo, né? Porque assim, uma coisa a menos. Eu acho que a grande maioria dos lugares não tem comida inclusa, e daí você tem que mandar uma lancheira, né, com várias alimentação aí pro dia inteiro. Então assim, muito mais trabalho, né, pra gente, é ter que organizar isso, montar, arrumar todo dia, enviar e tal. Então eu fiquei muito feliz de ter comida na dele, é uma coisa que vale a pena ver. Outra coisa, sempre tem atividade externa, então uma coisa que eu acho muito importante e pra mim era essencial era que esse parquinho, né, esse lugar externo que eles vão brincar fossem dentro da daycare. Tem várias daycares que não tenham espaço, né, tipo assim, é só uma sala fechada, mas por obrigação as crianças precisam brincar do lado de fora, faça chuva, faça sol ou faça neve, tá? Já vão se adaptando com essa ideia. Tá uma chuvona, a criança vai sair, vai ficar 1 hora brincando na chuva, tá? Molhada, enfim. Quando a daycare não tem o seu próprio parquinho fechado, seguro e tal, as crianças costumam ir para um parquinho do bairro, por exemplo. Então eles saem da daycare, né, andando, tipo, vão andando na rua tal, chega num parquinho. Enfim, várias daycares são assim, tá tudo bem, mas pra mim eu queria que eles não saíssem da daycare, que eles ficassem lá fechadinhos num lugar seguro, cercado e tal. Porque assim, né, acho que é uma coisa a mais de segurança, assim, não, né, não tá aberto na rua, não tá num parquinho aberto, enfim. Então assim, coisinhas pra vocês pensarem, normalmente dá pra descobrir essas informações no site, né.
da daycare, do que tá incluso e tal. Tá, daí como funciona? Por exemplo, eu tava em 2 listas de espera das daycares aqui do meu bairro que eu queria, porque é pertinho, né, 2 minutos da minha casa, ia ser muito prático e tal. Só que eu entrei nessas filas quando o Érico tinha uns 3 meses, então, né, meio que eu entrei na fila querendo uma vaga pra dali a 7 meses. Não há, tá? Então, assim, não tinha, né? Não tinha. Daí agora eu comecei a ficar desesperada, porque eu tinha que voltar a trabalhar. Então, uns 3 meses antes de voltar a trabalhar, eu comecei a mandar e-mail, checar, né? Ai, queria ver onde eu tô na fila, tem alguma chance de eu conseguir uma vaga? E essas 2 me responderam assim. Uma me falou que tinham 35 famílias na minha frente e que a turma de setembro, outubro já estava fechada, então assim, sem condições. E a outra falou que tinham 100 famílias na minha frente. Então assim, vai demorar o quê? 3 anos, né, pra ser chamada. E daí nesse desespero, né, falei, meu Deus, eu preciso voltar a trabalhar. Assim, dava pra eu não voltar a trabalhar? Dava, eu teria que avisar a minha empresa, tipo, olha, sinto muito, eu vou precisar de mais uns meses, só que daí ia acabar minha licença maternidade, eu ia ficar em casa recebendo $0 e a gente, tipo, não tem condições de fazer isso, né? Então eu comecei assim, meu Deus, daí comecei a ativar todos os meus contatos, né, conversar com amigas, conhecidas, né, grupo de mãe, de WhatsApp, tipo, gente, pelo amor de Deus, alguém sabe de alguma daycare que tem vaga, não sei o quê. E numa dessas alguém me deu uma dica, falou, olha, essa aqui eu liguei semana passada e tinha uma vaga. E daí eu liguei e falaram a mesma coisa, tem vaga pra outubro. Daí eu falei, nossa, graças a Deus, pelo amor de Deus, eu preciso da vaga agora, tipo, me garante essa vaga. E daí nunca é assim tão simples, tá? Então daí eles pediram pra eu entrar na lista de espera, né? Tive que pagar mesmo ter vaga, entendeu? Paguei pra entrar na lista de espera. Daí marquei um tour, fui lá conhecer e tal. E graças a Deus, era maravilhosa a daycare, tô super feliz. No fim, é o mesmo lugar que alguns amiguinhos do Érico, né? Alguns outros filhos de mães aí que eu sou amiga já vão. Então, assim, não é muito perto da minha casa, vai ser difícil, vai ter trânsito e tal, não é o ideal, mas é um lugar super legal, que tem comida, que tem parquinho, que, enfim, as famílias que eu conheço, né, que tem nenê lá, adoram, então fiquei bem aliviada, falei, nossa, graças a Deus, e garanti, né, a vaga dele. Como funciona isso? Você recebe um e-mail do nada, então assim, mesmo falando por telefone e tal, ninguém me garantiu nada. Daí ali depois de 1 semana e meia, do nada eu recebi um e-mail falando, oi, nós temos uma vaga para oferecer pro seu filho para começar no dia tal. E daí se você quer, você já tem que fazer o pagamento, acho que isso depende de daycare, né, mas eu tive que pagar já o primeiro mês, que na verdade vira o último mês, mas tipo, você paga uma mensalidade para garantir sua vaga, e assina contrato, né, manda uns documentos e tal, e daí sua vaga tá garantida. Então eu consegui garantir a vaga dele 1 mês e meio, mais ou menos, antes da data que ele vai mesmo começar, que é no comecinho de outubro. Então assim, não tem muito segredo, você tem que encher o saco das daycares, entendeu? Descobrir daycares que você nem sabia que existiam. Então assim, eu tinha uma primeira pesquisa, né, de daycares aqui pertinho, depois eu super expandi, comecei a ligar para um monte de daycare que ficava mais longe, enfim. Mandei e-mail para várias, perguntando da lista de espera, né? Tô desesperada, teria para outubro, não sei o quê. Só que assim, sério, tentem entrar na fila o quanto antes, porque foi muita sorte eu conseguir uma, tipo, 1 mês e meio antes do que eu precisava. E essa específica que eu consegui, várias pessoas que eu conheço também acabaram, né, botando o filho lá como, tipo, uma última opção. É uma daycare maravilhosa, só que é mal localizada. Então, assim, é num lugar meio distante de tudo e que tem muito trânsito, por isso que sempre tem vaga. Porque eu acho que assim que as pessoas conseguem a vaga em outra daycare, tipo, agora eu consegui mais perto da minha casa, eles tiram o filho dessa e sempre vaga, né? É o nosso plano também, o Érico provavelmente vai ficar poucos meses nessa, porque assim que abrir vaga aqui do lado a gente vai querer trocar. E acho que para todos os nossos amigos que estão lá também. Então, apesar de gostarem, de ser ótimo, de aparentemente, né, tá maravilhoso, sem dúvida nenhuma a gente vai continuar na fila de espera desses aqui pertinho de casa e vai mudar pra cá quando der, porque nossa vida vai ser muito mais fácil, né, com ele estudando, enfim, ficando aqui pertinho da gente. Então, mais um comentário, né, é bem comum trocar de daycare, os daycares não gostam muito disso, então esse, por exemplo, tem uma cláusula lá no contrato que eu preciso avisar, acho que com mais de 2 meses de antecedência, que eu vou trocar, o que não dá certo, porque assim, se eu for trocar, o daycare vai me avisar assim, temos vaga pro mês que vem. E daí eu vou ter que pagar pra garantir a vaga dele, avisar o meu que eu preciso sair, mas vai ser menos de 2 meses, então eu vou ter que pagar os 2 próximos meses também, sabe? Então assim, de novo, gente, uma grande máfia. Enfim,
tem muito dinheiro envolvido em daycare. Mas assim, é a vida, só que saibam disso. Então assim que você consegue uma vaga, você já tem que pagar ali 1 mês. E pra cancelar, trocar de daycare, você tem que se manter nas listas de espera, né, dos que você quer, torcer aí pra abrir uma vaga. E quando abrir a vaga, provavelmente essas datas não vão bater e você vai acabar perdendo dinheiro também. Daí você vai ter que decidir, né, se quer ou não trocar. Mas, enfim, o que mais que eu posso falar sobre daycare? Ah, os horários e dias, né? Dá pra ser algo full time, tipo, fica lá 5 dias por semana, das 7, 8 da manhã até as 5 da tarde. Normalmente é esse horário, 7 e pouco da manhã até 5 e meia da tarde. O que dá aí certinho 8 horas de trabalho. Então, novamente, por isso que é bom ser perto de casa ou perto do seu trabalho. Aqui em casa a gente vai ter que se dividir. Um vai ter que começar a trabalhar mais cedo e ir buscar ele no daycare. E o outro levar ele no daycare e começar a trabalhar mais tarde, pra dar as 8 horas pros dois, porque senão não daria, né? A gente vai ficar preso aí no trânsito, e nesse dia ir voltar dá, sei lá, 6 horas de trabalho, né? No meio, assim, que a gente estaria em casa. Então a gente vai ter que se dividir, enfim. Mas se você não trabalha, ou se você é freela, enfim, se você tem um trabalho que os dias são diferentes e tal, você também pode colocar o nenê menos vezes. Então tem vários daycares que oferecem, sei lá, part-time, né? Que eles chamam, que daí vai, sei lá, segunda, terça e quarta, ou vai segunda, quarta e quinta, e os outros dias fica em casa, então tem essa opção também. No geral, é bem livre, assim, se você quiser buscar o seu filho 2 da tarde todo dia, você pode, né? Tipo, se por qualquer motivo você estiver livre, se preferir buscar mais cedo ou deixar ele lá mais tarde, você pode. Eles só pedem pra, tipo, avisar, né? Não ser muito aleatório, assim, só pra eles saberem o que esperar, né, da rotininha dos nenês. Mas então dá pra você adequar, assim, o horário, os dias do daycare pra sua realidade, pro seu trabalho, né, pro tempo que você precisa que o bebê não fique em casa. No nosso caso, infelizmente, né, porque nós dois precisamos trabalhar full time em horário comercial, o Érico vai ficar a semana toda, então, de segunda a sexta. A gente vai tentar levar ele umas 8h15, 8h20 da manhã e buscar umas 5h15, 5h30 da tarde. E é isso, não estou nem um pouco preparada. Ah, e a última coisa que eu queria falar de daycare, meu Deus, que daí agora eu tô na correria, porque eu tenho, sei lá, 2 semanas até ele começar, é a lista de 1 milhão de coisas que você precisa levar pro daycare. Meu Deus, sério. Eu recebi a listinha, né, de coisas que precisa. Daí assim, né, tipo mochila, roupa de frio, roupa de chuva, sapato pra dentro, sapato pra fora, bota de chuva, copo, garrafinha, lençol pro berço, cobertor pro berço. Tem a listinha assim, tipo, para dias de calor, sabe? Daí protetor solar, chapéu, enfim, para dias de frio, para dias de chuva. E eu assim, meu Jesus. Então assim, eu tô tendo que comprar 1 milhão de coisas que ele ainda não tinha. Várias eu teria que comprar de qualquer jeito, né? Tipo, tá chegando o inverno, eu ia ter que comprar um jaquetão, né? Uma roupa de chuva, enfim. Ele ainda não usa sapato, porque ele não anda ainda. Mas daí eu fui, né? Tô tentando arranjar uns sapatos, porque talvez ele já esteja andando, né? Daqui a 15 dias, não sei. E no daycare pede, ou pede pelo menos meia, né? O tempo todo, eles não gostam que o bebê fique descalço. Ai, gente, muita coisa. Então agora eu tô nessa correria, porque daqui a 2 semanas e pouco ele começa. E eu vou ter um tempinho também, que acho que é legal de comentar. Eu vou ter um tempinho aí, acho que são 3 semanas, entre ele entrar no daycare e eu voltar a trabalhar. E se vocês conseguirem, vale muito a pena. Assim, muita gente me indicou isso, tentar colocar a criança no daycare, tipo, 1 mês antes da sua data de voltar ao trabalho. Porque tem todo o período de adaptação, né, que eu não comentei também. Normalmente é 1 semana ou 3 dias de adaptação. E nesse comecinho, o bebê quase não fica no daycare. Então, acho que também depende de daycare, mas sei lá, no primeiro dia você leva, mas você fica junto dentro da sala por 1 ou 2 horas. Daí no segundo dia você leva e ele fica sozinho na sala 1 ou 2 horas, mas você fica lá do lado de fora, tipo, se precisarem de você. Daí no terceiro dia você vai e deixa o período da manhã e busca na hora da soneca, uma coisa assim, entendeu? Tipo, cada dia uma coisinha diferente nessa primeira 1 semana. E daí a partir da segunda semana, na teoria, se tiver tudo bem, ele já fica lá o dia inteiro, a semana inteira. Daí todo mundo brinca que tem as viroses, né? Então assim, tá com o nariz entupido, toma de volta pra casa. O que obviamente vai acontecer, né, nas primeiras semanas, convivendo com um monte de criança diferente. Ainda mais ele que vai começar no inverno, né? Então, enfim, aqui a gente vai ter aí 3 semanas, entre o primeiro dia dele na daycare e o meu primeiro dia de volta no trabalho. E daí assim, nessas vezes de, né, ficou doente, tá gripado, não pode vir hoje. Ou assim, dias que a daycare não abre, né? Tipo, esse é o nosso dia
do trimestre que a gente tem reunião, a gente não abre. Daí vai ficar eu e o Matheus tentando trabalhar de casa com um bebê de 1 ano correndo por aí, quer dizer, socorro, né? Vamos descobrir na marra como que brinca disso. Mas enfim, acho que é isso, não consigo lembrar de mais nada pra falar sobre daycare, mas também, enfim, se ficar mais dúvida, deixa aí nos comentários, se eu souber ajudar, eu ajudo. E acho que é isso. Ficou longo o vídeo, né? Mas enfim, bastante informação e bastante coisa pra se pensar, né? Quando o assunto é uma vida com um neném. Mas é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.